O mais do que complicado processo de paz para a Ucrânia, analisado agora no UNAL, pelo especialista em relações internacionais que está connosco, Luís Tomé. Boa noite, Luís, bem-vindo. Vamos começar por estas últimas notícias. Como é óbvio, este alegado bombardeamento da Ucrânia que visava a residência de férias de Putin em Novgorod, parece também um pretexto baseado numa falsidade apenas para que a Rússia prossiga com esta guerra? Eu creio que sim, mas na verdade nós não temos informações que nos permitam dizer quem é que tem razão e quem é que está a mentir nesta história. Agora, não faria nenhum sentido, não faz nenhum sentido que os ucranianos... Mas uma alegação destas, numa altura tão decisiva para o processo de paz... Não... Por isso é que eu acho que Zelensky tem razão, porque não faria nenhum sentido a Ucrânia estar a atacar, nesta altura, a residência, veja-se bem, do presidente russo em Novgorod. O que faz mais sentido é que isto seja um pretexto para a Rússia continuar a guerra, continuar a agressão, justificar aquilo que se prepara para fazer. Lavrov disse já que já estavam identificados os alvos como retaliação a este pseudo-ataque, o alegado ataque. O próprio Zelensky teme que sejam edifícios governamentais. Já aconteceu em setembro. Nós lembramos, em Kiev, houve um enorme bombardeamento russo visando especificamente ministérios ucranianos na capital. E agora, provavelmente, o que se segue em retaliação a este alegado ataque ucraniano à residência de Putin é novamente visar alvos governamentais, porventura residências oficiais do próprio presidente Zelensky, mas há aqui nitidamente, por aquilo que se percebe, uma intenção russa de justificar que para já não está disposta a parar a guerra. Que é para não dizer que não aceita as condições do plano e até inclusivamente dizendo, pondo em causa negociações para a paz, embora mantenham os canais abertos de contacto com a administração Trump. O próprio Putin, mais uma vez, conversa telefónica com o presidente Trump, deu-lhe esta notícia de que os ucranianos tinham atacado a sua residência e a primeira reação do presidente Trump foi de que estava muito zangado por saber aquilo. Nós percebemos aqui que sempre que Trump fala com Putin, ele segue e repete a narrativa putinista. Aquilo que parece é que a Rússia precisava mesmo de um argumento para rejeitar, no fundo, este processo de paz e aquilo que está em cima da mesa. Não precisaria, porque a Rússia tem dito sempre a mesma coisa. O ONU estava do lado da Rússia, a partir do momento em que os Estados Unidos aceitam praticamente todos os pontos, a Ucrânia também, a Europa idem, faltava só a Rússia. Mas isso é o que Donald Trump quis fazer crer ontem. Na realidade, aquilo que aconteceu ontem, só temos de boa notícia para Zelensky o facto dele não ter sido humilhado, como aconteceu em fevereiro, que não retirou nada. Aqueles 95% que Donald Trump fala, nós percebemos que é mais uma das suas fantasias, daquele super otimismo sempre que ele está envolvido e que já vem desde as 24 horas em que ele resolvia a guerra. Obviamente nós percebemos, garantias de segurança não estão fechadas, nem se sabe como, nem em condições. Nós sabemos que as questões territoriais não estão fechadas e sabemos qual é a posição de Zelensky e sabemos qual é a posição da Rússia. Não fazemos a mínima ideia de quem vai pagar as reparações e de que forma. Portanto, se sabemos muito pouco. Eu já ia mais à frente nesta conversa. É evidente que estamos muito longe. Questões precisamente sobre aquilo que pode ser a forma deste processo de paz. Mas eu notei com alguma atenção quais tinham sido as palavras da Rússia esta tarde, querendo dizer, no fundo, que não vai aceitar, até por causa desta ação militar, enfim, sobre a casa de Putin, mas querendo desligar-se das negociações, ou pelo menos não querendo aceitar alguns dos pontos que estão ali pré-determinados pelos Estados Unidos e pela Ucrânia, que não sabemos exatamente quais são. Mas o que é que a Rússia podia não querer aceitar exatamente daquilo que já foi negociado? O que a própria Rússia disse, ainda ontem voltou a dizer, porque não esqueçamos, antes de reunir com Zelensky, Donald Trump telefonou a Vladimir Putin. E depois o Ushakov, o seu assessor, disse aquilo que teria sido o teor da conversa. E uma das coisas que referiu, mais uma vez, tem repetido tudo, Lavrov, Putin, Medvedev, Ushakov, que a Rússia se opõe terminantemente a que quaisquer garantias de segurança signifiquem uma cláusula similar ao artigo 5º e muito menos militares de países NATO em território ucraniano. Portanto, aquilo que é, na perspectiva de Kiev, garantias de segurança é inaceitável do ponto de vista
do que vem sendo verbalizado para o lado da Rússia. Por outro lado, aquilo que Kiev tem concedido, por exemplo, no Donbass, que é poder recuar os seus militares da área que ocupam. Mas o mesmo farão os russos para criar uma zona económica desmilitarizada, livre. Os russos dizem que não, continuam a dizer, ainda hoje Peskov voltou a repetir, que se os ucranianos não retirarem do Donbass, vão perder mais território. Portanto, também este é um ponto, no fundo, vamos já falar o problema é que do acordo. A Rússia mantém todos os objetivos maximalistas, não há nenhuma concessão. Porque hoje Zelensky para já falou das garantias de segurança oferecidas pelos Estados Unidos, que vão durar um período de 15 anos. O presidente ucraniano, enfim, queria que esse período fosse maior, bastante maior, muito mais alargado. Falou inclusivamente a 50 anos. Penso. Trump diz que vai pensar. Como é que podiam funcionar estas garantias, no fundo? Não há precedente que seja comparável, porque aqueles exemplos que nós conhecemos implicam sempre tropas no terreno. Aquilo que a Ucrânia acalentava, não podendo entrar na NATO, basta um país, os Estados Unidos têm dito que jamais, pelo menos esta administração, permitirão a entrada da Ucrânia na NATO, aquilo que seria similar é algo como os Estados Unidos têm com a Coreia do Sul ou com o Japão. Mas isso implica um fortíssimo contingente no terreno. Ora, se não houver tropas no terreno, o que é que um documento escrito dos Estados Unidos, como aconteceu no passado, ou russo, vale para a Ucrânia? Zelensky hoje voltou a lembrar que já tiveram garantias de segurança no passado e que não impediram as várias agressões da Rússia. Como Donald Trump tem dito permanentemente que não haverá militares americanos na Ucrânia e a Ucrânia não entrará na NATO, é tudo muito vago. O que é que são estas garantias de segurança fortes, para utilizar a expressão de Zelensky, para o período de 15 anos? Trump ontem disse que isso é com os europeus. As garantias de segurança terão sempre que ser dadas envolvendo os países europeus. Mas se Putin se opõe... Putin não aceita soldados europeus. Se Putin se opõe... Esse é o problema. Exatamente. É porque Putin se opõe também à presença de soldados europeus. Qualquer país membro da NATO, e Lavrov repetiu agora nestes dias, serão um alvo legítimo. Portanto, tropas no terreno para a Rússia são inaceitáveis e serão um alvo legítimo no caso do conflito. Então, que sentido é que faz que Zelensky, nesta altura, esteja a falar nestas garantias de segurança e que elas pudessem, de alguma forma, funcionar como funciona o artigo 5º da NATO? Isso é o que nós não percebemos, porque não há mais informação. Sabemos é que daquilo que vem sendo dito, pura e simplesmente, ou não funcionam ou não são aceitáveis, para um lado ou para o outro. E este o artigo 5º da NATO numa frente de guerra, mesmo que ela esteja congelada, bem sabemos que os atritos vão surgindo. Olha o exemplo 2 deste cedo ataque. Basta pensar naquilo que acontecia no Donbass, quando essa frente estava regulada pelos acordos de Minsk e que os monitores da OSCE agora, não tinham mão nos soldados. Há aqui um paradoxo, Pedro. Donald Trump tem repetido que confia em Putin. E que confia na palavra de Putin, quando ele diz que não vai agredir mais a Ucrânia, ele acha que Putin é confiável. Então, se é confiável, porque é que ele não arrisca e assume, como garantia de segurança, a colocação de soldados americanos? Seria o mais simples. Se ele confia que não há risco de conflito, porque Putin vai respeitar aquilo que se comprometer a assumir, então poderia dar esse passo em frente. Por alguma razão, não o quer fazer. O problema de Donald Trump é que ele começou com a estratégia errada, porque desde o início deu tudo a Putin. E, portanto, desde o início, Putin sabe que com Donald Trump pode alcançar aquilo que porventura não consiga, e até agora não conseguiu, militarmente. Portanto, Putin não tem que ceder, só tem que estar a continuar a agredir, tentando manter Trump enamorado por ele, e o que nós percebemos é que, em relação a Zelensky, Donald Trump vai mais ou menos tolerando a sua presença e de vez em quando tolerando falar com ele. Com Vladimir Putin está sempre todo entusiasmado.